Bom dia, jovens. É sempre com grande alegria, com grande prazer que voltamos aqui para fazer um vídeo sobre geometria diferencial. É muito legal mesmo, embora eu não seja geômetra, mas eu estou gostando muito de lidar com isso. Bom, mas vamos lá. Nós começamos falando sobre curvas no espaço, no R3, não é? Como eu coloquei aqui para a gente lembrar. Eu decidi fazer uma coisa que vai parecer uma revisão. E né? Mas, na verdade, eu estou falando aqui de curvas no espaço. O que eu vou falar aqui, eu já falei sobre curvas no plano, no R2. Mas é tudo muito parecido, né? Com pequenas nuances, né? Pequenas diferenças. Os resultados também, as demonstrações são absolutamente as mesmas demonstrações. Então, eu vou reportar vocês aos vídeos onde eu falo sobre isso. Bom, como eu ia falando, eu vou reportar as demonstrações dos resultados, são absolutamente as mesmas demonstrações, e vou reportar vocês aos vídeos anteriores, tá bom? Que vocês vejam lá como foi feito. Mas eu acho interessante fazer essa revisão até para a gente fazer um apanhado daquilo tudo que nós vimos, e é uma revisão para mim também, porque como eu não tenho isso na memória, né? Muita coisa, muitos detalhes eu já expliquei para vocês que eu estou estudando para fazer essas coisas para vocês, porque não é como a minha área mesmo que a gente domina, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver é a definição de vetor tangente, curva regular e reta tangente. Vamos colocar aqui. Bom, eu acho que é bom fazer um desenho, né? Muito melhor. Vamos fazer um desenho aqui. Nós temos aqui o R3. Que é o R3 agora, e você tem uma curva no R3 aqui no espaço, tá bom? Na verdade é o traço da curva, né? Aí você tem aqui é uma aplicação definida no intervalo da reta, né? Intervalo chamado de I, aplicação alfa, aqui é o traço da aplicação alfa, né? Traço da curva, e bom, é isso, né? Aqui alfa é uma curva que vai de I, chega no R3 e tem esse traço aqui. Então vamos escrever isso. Você tem a alfa, que é uma aplicação de I no R3, onde I é o intervalo da reta, tá? No R3 e é dado por alfa de t é igual a x em t, y em t, são agora já tem uma diferença aqui, né? Você tem três funções coordenadas, né? No espaço, no plano você só tinha duas, agora você tem três, tá certo? T é o parâmetro, chamado parâmetro da curva, né? E aí o vetor tangente é esse vetor aqui. Em cada ponto você deriva cada uma das coordenadas em relação ao parâmetro T, não é? Então aqui você tem o vetor tangente, tá certo? Esse é o vetor tangente. Vetor tangente, não é? Bom, nós estamos aqui com o gráficozinho, né? Então, vetor tangente significa, se você no ponto T0 aqui, pegar um T0 em I, aí você tem aqui a imagem, né? Alfa, T0, você identifica aqui o ponto, então o seu vetor tangente vai ser uma coisa, deixa eu colocar em outra cor aqui. Uma coisa assim, né? Tá certo? Esse é o alfa' em T0. É derivada, né? Tá bom? Você tem o vetor tangente. Nós dizemos que a curva é regular. Alfa é regular. 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 A pressa não ajuda em nada, né? Alfa é regular. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Regular. Ficou mais parecido com regular. Alfa é regular se e somente se alfa' em T é diferente de zero para todo T, né? Para todo T no domínio desta aplicação. Tá bom? Aí nós dizemos que a curva é regular. Que mais? A reta tangente,
você chamar de R, reta tangente, essa reta nesse ponto T0, no ponto T0, né? Reta tangente a curva alfa em T0, aqui eu não vou desenhar para não carregar, tá? É a reta que contém vetor tangente e passa nesse ponto. Então, se eu chamar de R, nós vamos ter assim, alfa em T0, mais um certo lambda, alfa' em T0, com lambda percorrendo R, né? Isso aqui é a reta tangente a alfa, ou a curva alfa, no ponto T0, né, do domínio, tá bom? Então, são coisas que nós sabemos, mas é bom lembrar, né? Aí você tem aqui a nossa reta tangente. Que mais? Eu destaquei algumas coisas aqui. Outra coisa, se você tiver, lembrando aqui, ó, aquela coisa de reparametrização. Você pode reparametrizar a sua curva, você está no parâmetro T, mas pode reparametrizar por outro parâmetro. Então, como é que se faz isso? Eu não deixei espaço aqui, você tem aqui um intervalo J, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Intervalo J, vou colocar bem aqui, J, um outro intervalo aberto da reta, e aí você define uma função H, a função H de J para I, né? Aqui só faltou eu lembrar, todas essas coisas são classe C infinito, né? Tá certo? Todo mundo aqui é classe C infinito, o H também é classe C infinito, tá bom? Nós vamos ter problemas com isso. Muito bem, eu defino H de J para I, então vamos lá, o que eu tenho agora? E, bom, o alfa de I, eu quero que seja J, tá bom? O J, na verdade, aqui, J é alfa de I, a imagem, é toda a imagem aqui. Para que eu tenha diffeomorfismo, você sabe que a gente precisa que seja um dífel aqui, não é? A H é infinito, é um dífel, tá bom? Que mais? Evidentemente também eu vou pedir que a derivada seja diferente de zero para todo, que não seria nem colocar um Rzinho aqui, T, deixa T mesmo, T em J, tá bom? Em J, a função composta, se eu fizer a composta de H, alfa bola H, né? Alfa aplicado a H, que eu vou chamar de beta, beta igual alfa bola H, que vai sair agora de J e vai chegar no R3, né? É uma reparametrização aqui. Beta, então, olhando no gráfico aqui, você vai sair de J e vir para cá, né? Esse daqui para cá, vou colocar em vermelho, daqui para cá você está indiretamente, né? Isso aqui, né? J, H, bola, alfa, né? Que eu estou chamando de beta. Quando sair daqui direto de J para o R3, né? Passando por alfa, e aqui passando por alfa composta, você vai ter uma reparametrização. Esse beta, alfa, bola H, é uma reparametrização de alfa por H. É uma reparametrização de alfa por H. E H é chamada função mudança de parâmetro, tá bom? H, a função mudança de parâmetro. Evidentemente que, como H é um dífel, se eu aplicar aqui H em ambos os membros, H menos 1 em ambos os membros, eu vou ter que alfa é igual a beta bola H menos 1, né? Aplicando H menos 1 em ambos os membros pela direita, tá certo? Então eu posso dizer que beta, que alfa
é uma reparametrização de alfa, ou seja, de beta. Uma é reparametrização da outra, tá? Beta é uma reparametrização de alfa por H e alfa é uma reparametrização de beta por H menos 1. É uma reparametrização de beta pela mudança de parâmetro H menos 1, pela mudança de parâmetro H menos 1. A inversa, não é? Tá bom? Então, é só para a gente lembrar mesmo, reparametrização. Ok. Muito bem. A orientação da curva regular alfa é o sentido em que a curva, é o sentido em que a curva está sendo percorrida, tá? Nesse caso, digamos que seja assim, essa é a orientação. Se essa mudança de parâmetro tiver derivada positiva, então a beta vai ter mesma orientação. Se ela tiver, como é um dífel, a derivada ou vai ser estritamente, a função vai ser estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Se for estritamente crescente, elas têm mesma orientação. Se for estritamente decrescente, elas têm orientações opostas, tá bom? Muito bem, o que mais que eu quero lembrar? Eu anotei aqui uma reparametrização, tá bom. Já falei. Seja alfa uma curva. Outra coisa interessante, não é? Bom, também eu queria lembrar que vou falar isso depois, quando falar do parâmetro comprimento de arco. Vamos lembrar primeiro o que é o comprimento do arco, né? Como é que você calcula o comprimento de arco. Se você tiver, vou marcar um outro pontinho aqui. Se você tiver uma curva regular, alfa, uma curva regular. Desculpa, eu estou meio apressado, né? Que eu não estou preocupado com o tempo, mas vamos lá. Curva regular, T0 e T1, lá no domínio de alfa, de tal sorte que T0 seja menor ou igual que T1, então você pode calcular o comprimento da curva alfa de T0 a T1, tá bom? Vou representar assim, mas é o comprimento de T0 a T1, tá bom? Comprimento aqui de T0 a T1 é a integral da norma do vetor velocidade, não é? dxi. Isso é o comprimento desse ponto a isso. Quanto uma partícula percorreu sobre a curva desde o tempo T0 até o tempo T1, por exemplo, no problema prático, né? É o comprimento de arco aqui, comprimento da curva de T0 a T1. E isso nos motiva a definir a função comprimento de arco a partir de um certo T0, né? Então, vamos lá para outra página, função comprimento de arco. Muito bem, função comprimento de arco. Vou encerrar esse vídeo com essa definição, para a gente pensar melhor na sequência. Função comprimento de arco. Então, inspirados por aquele cálculo do comprimento de arco de T0 a T1, nós vamos definir a função comprimento de arco como sendo a integral de T0 a T da norma do vetor velocidade, só isso, né? Aí você tem a função comprimento de arco. Vai ser importante porque muitas vezes, isso aqui para todo tem, né? Você tem uma função agora, que é de I em R, na verdade, né? Então, é importante porque você vai precisar muitas vezes reparametrizar pelo comprimento de arco, você ganha muita coisa, ganha muita informação com isso, como nós já vimos no estudo lá de curvas no plano, né? Então, eu vou parar o vídeo por aqui e vou pensar numa forma de concluir essa revisão aqui.
Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.